Kelly mora em Criciúma, no sul do estado. A vida nunca foi fácil, mas com o início da pandemia a situação ficou ainda pior. Muitas das vezes já tive que deixar de comer para dar para elas. No olhar, incertezas. Ela até tenta segurar as lágrimas e demonstrar força em frente aos filhos. Mas é justamente ao pensar neles que fica impossível. É ruim ver o filho da gente pedindo uma coisa e a gente não ter condições de dar naquele momento. Ou dizer assim, não, daqui a pouco eu te dou. Mas daqui a pouco eu te dou sabendo que não sabe quando vai ser isso daqui a pouco. Emoção que também é sentida pela pequena Nicole. Essas aqui são minhas forças. Minha razão de viver. A Kelly, o marido e os 4 filhos vivem nessa casa de apenas um cômodo. Ela recebe por mês R$ 250 do Bolsa Família, que é justamente o valor do aluguel desse espaço. O valor até pode ser baixo, mas ajuda muito. Ela está entre as mais de 130 mil beneficiadas pelo Bolsa Família em Santa Catarina. Gente como a Sônia, que também mora em Criciúma, e aqui o valor é ainda menor. São R$ 170 para ela e para os 2 filhos. E agora? Compra comida? Paga uma conta? Não tem muito o que fazer, é pouco. A gente vai se virando como dá. Eu acho que não tem dor maior para uma mãe. É o teu filho pedir e tu não ter para dar. É horrível, é uma sensação que não dá nem para explicar. É a solidariedade que tem garantido a comida na mesa dessas famílias. A cerca de 200 quilômetros dali, a situação não é muito diferente. Estamos em São José. Antes da pandemia, essa era apenas uma área de mata. Aos poucos, a ocupação tomou conta do lugar. As histórias das pessoas que vivem aqui são muito parecidas. A pandemia começou, o emprego foi embora e elas já não tinham mais como pagar aluguel. O resultado, uma comunidade que surgiu de um ano para cá. São praticamente 400 famílias que vivem nesse local. Se tivesse uma oportunidade, ninguém estaria aqui, né? A gente está aqui porque a gente precisa. A Heloísa é uma entre 300 mil desempregados em Santa Catarina, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. E não ter emprego faz uma mãe passar por situações muito difíceis. De meu filho chegar para mim, mãe, meu amiguinho tem uma bolacha. E eu não ter a condição de dar bolacha pro meu filho, sabe? É muito triste. A frieza dos números até pode contrariar essa realidade triste. Por exemplo, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, o IPEA, aponta que o Índice de Desenvolvimento Humano em Santa Catarina chega a 0,8, o que é considerado muito alto, sendo o 3º maior do país comparado a países europeus. E talvez por isso muitos não percebam o quanto famílias catarinenses, como a da Kelly, precisam de ajuda. Todos nós juntos contra a fome. O Alex é coordenador em Santa Catarina da Central Única das Favelas, a CUFA, uma organização que realiza projetos sociais em todo o Brasil. Durante a pandemia, o trabalho que costumava ser educativo é deixado em segundo plano. Todas as forças estão concentradas em ajudar as famílias a sobreviver. Só no estado, a organização já doou mais de 20 mil cestas básicas desde o início da pandemia. Temos diversas favelas em Santa Catarina e eu faço questão de mostrar essas favelas para que as pessoas possam ver e entender a realidade de fato, que Santa Catarina não é essa Europa brasileira que muitos conhecem, muitos acham que é, né? Na verdade, Santa Catarina é aí. Hoje, só hoje, moradores de favela, nós temos mais de 147 mil pessoas que vivem em favela. Além das ONGs, a ajuda também vem de quem tem pouco. Seu Antônio juntou o dinheiro da aposentadoria para montar um mercadinho na comunidade. Mas ele sabe que ali muita gente não tem dinheiro para pagar. E mesmo assim, continua vendendo. Eu não vou deixar uma criança, né, ficar com fome por causa de um pacote de leite, de jeito nenhum. Se não fosse esse trabalho que o senhor está fazendo aí de tentar ajudar as pessoas, como é que elas iam se virar? Olha, para te falar bem a verdade, não tenho nem
ideia como trazer isso mesmo. Há também aqueles que pensam em quem não tem absolutamente nada, às vezes nem mesmo documentos. Essa até poderia ser a imagem da cozinha de um restaurante, mas na verdade nós estamos na Associação dos Funcionários da CONCAP. Esse espaço é emprestado ao Projeto Resgate, justamente para que eles façam esse trabalho voluntário. As marmitas que estão sendo feitas aqui serão entregues a moradores de rua no centro da capital. Por aqui tem frango, macarrão e muitos legumes. O objetivo é oferecer a maior quantidade de nutrientes possível. Todos são voluntários que, com muito carinho, passam a tarde preparando a refeição. Alguns que, inclusive, já sentiram na pele a importância desse trabalho. Para quem já passou na rua, como eu dormi 10 dias dentro da rodoviária, é a maior alegria saber que eu estou fazendo comida para as pessoas que um dia eu já passei por isso. Hoje eu agradeço a Deus por estar aqui. Hoje são quase 200 marmitas. Eles já chegaram a preparar 700, mas com o início da pandemia, o número de doações e também de voluntários foi diminuindo. Depois de uma tarde de muito trabalho, esse é um dos momentos mais importantes. Aqui atrás estão as marmitas que foram preparadas pelo Projeto Resgate e agora a gente está indo em direção ao centro de Florianópolis. O que passa na cabeça nesse momento, Bruno? O sentimento é de gratidão por poder estar em condições de ajudar quem precisa, né? Mas é, de certa forma, desesperador ver o número crescente de pessoas nessa situação e ver que também as pessoas que hoje em dia vão buscar o alimento não são apenas as pessoas em situação de rua. Tem muitas famílias que estão descendo das comunidades também para pegar o alimento. Quem organiza esse trabalho de doação das marmitas é o Bruno, do Projeto Resgate. Na chegada já percebemos que uma fila está formada. Alguns não querem aparecer. Um jovem aceita conversar com a nossa equipe sem ser identificado. Eu perdi meu serviço a troco da pandemia, entendeu? Eu sou um cara que eu trabalhava com pintura, sou experiente na pintura. Eu sou um cara que eu sempre trabalhei nessa área, só que devido à pandemia eu perdi meu local de trabalho, entendeu? A gente está passando já das 7 horas da noite, né? Tu já tinha comido alguma coisa hoje? Meu querido, na verdade hoje mesmo é a primeira refeição que eu tive, entendeu? Porque se não tivesse alimento, muitos hoje estavam passando fome. Então assim, ó, esse alimento que eles estão dando hoje vem numa boa hora, num bom momento, para ajudar muita gente. Como é que tu vai fazer com a próxima refeição? A próxima refeição, meu querido, para a gente comer alguma coisa hoje em dia, tá difícil. Se não é a gente pedir, ninguém dá pra gente. Uma história que tem sido cada vez mais comum nas ruas. Não há um levantamento muito preciso, mas de acordo com o Tribunal de Contas do Estado, a pandemia agravou a situação. Uma pesquisa apontou que são mais de 1.100 pessoas vivendo assim, só em Florianópolis. A gente percebeu que mesmo com essa quantidade grande ainda tem gente procurando e infelizmente acabou, né? Tem. Se a gente ficasse aqui a noite toda com mais 100, 150 marmitas, com certeza teria mais gente precisando, porque a gente atende o pessoal que se concentra nesse horário no início da noite, mas se a gente voltar aqui às 10 horas da noite vai ter mais 50, 100 pessoas que precisariam também dessas refeições. Daniel Baladã coordena no Brasil o Programa Mundial de Alimentação da ONU. O projeto ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2020. Para Daniel, o próximo levantamento do IBGE pode recolocar o Brasil no mapa mundial da fome, algo que não acontece desde 2014. Foi feita uma pesquisa recentemente que mostra que mais de 70% das pessoas que estão vivendo nas comunidades, seja em Florianópolis, seja em Porto Alegre, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, não estão tendo alimentos suficientes para si e para sua família. Mas num país como o nosso, como o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então é inadmissível que nós tenhamos pessoas no nosso país que não têm o que comer. A última estimativa do IBGE aponta que são mais de 10 milhões e 300 mil brasileiros nessa condição. Um problema real, agravado em decorrência da pandemia. Mas para Daniel,
o momento também é uma oportunidade. Que a gente revise a nossa forma de viver, cuidar mais do planeta, cuidar das pessoas e não aceitar de forma alguma que um semelhante nosso, um ser humano, esteja passando fome, que esteja morrendo de fome. Nós temos pessoas que morrem de desnutrição aqui no Brasil. Tá faltando amor, tá faltando muito carinho com o próximo, sei lá, sabe? Se botar no lugar do outro, acho que tá faltando bastante, sabe?